Bom dia a todos, os que estão presentes e os que estão nos ouvindo. É um prazer poder iniciar essa manhã ao lado do professor Hamilton Bonato, que vai falar sobre reflexões do projeto de nova lei de licitações, que está com tramitação rápida no Congresso Nacional. O professor Hamilton Bonato é procurador do Estado do Paraná, é professor, além de advogado, é formado em Direito também engenheiro civil e tem se destacado nessa área de licitações, especialmente na área de licitações e obras públicas. Tem diversas obras publicadas, dentre as quais eu destacaria Gestão de Obras Públicas do Planejamento após Ocupação, publicado pela editora Fórum. É professor de diversas escolas, como a Escola de Governo do Estado do Paraná. É instrutor também aqui da Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Nós temos aqui a parceria com a Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, a FEMPAR, e com diversos órgãos da rede de gestão pública, de modo que é uma satisfação, professor Hamilton, recebê-lo aqui de manhã, dizer que o senhor já deu cursos aqui para nós, sempre muito bem avaliado, e há uma expectativa muito grande do nosso público em ouvi-lo. O senhor é muito respeitado nesta área, e nós sabemos também a sua preocupação na prevenção dos erros. A legislação da licitação não é simples e muitas vezes equívocos são cometidos não por maldade, por má fé, mas pela má compreensão do sistema licitatório. Então seja sempre muito bem-vindo ao Ministério Público e, de novo, agradeço a sua presença. Obrigado. Bom dia a todos e a todas, então, pessoal aqui presente, pessoal que está online, bom dia. Mais uma vez agradeço ao Ministério Público do Paraná e sua escola. Que bom essa parceria entre a Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público do Estado do Paraná, através de suas escolas, né? Isso acho que é bastante importante. Isso tem acontecido não só no consultivo, como é o caso hoje, mas também no judicial. Tem acontecido muitas parcerias, até inclusive no combate a desvios que a gente tem visto. O que eu quero hoje conversar com vocês que na verdade é quase, para quem participou daquele curso que nós fizemos aqui de 3 dias, né? Foram 3 sextas-feiras, né? Com os arquitetos, arquitetas, os engenheiros, as engenheiras, advogados e advogadas, né? Maioria, e ainda um pessoal também responsável pelas licitações, ou pregoeiro, ou comissão de licitação. É quase uma continuidade, porque estava na hora de a gente dizer assim, ó, puxa, gente, aquilo que a gente falou, algumas coisas iriam mudar. Né? É isso que nós vamos tratar hoje. Né? Então, a reflexão que a gente fará hoje, logicamente que seria impossível, né? Seria impossível, porque lembra que eu levei 3 dias para falar só de obras de engenharia, né? Seria impossível falar aqui em alguns minutos sobre toda a lei de licitações. Então, nós vamos refletir naquilo que nós julgamos que seja o mais importante que se pretende mudar. A lei está em tramitação, só para vocês compreenderem um pouquinho. Essa lei, houve uma consolidação das leis existentes de licitação. Nós tínhamos a primeira lei geral de licitações, todas as leis são gerais, essas que eu estou falando, que é a lei 8666, bastante conhecida, tá? E nós aqui no Paraná, só para lembrar, temos a lei 15608, tá? Em que a 866 é subsidiária dela, a 15608-07, que nós utilizamos, tá? A lei 10520, que é a lei do pregão, tá? A lei 12463, que é a lei do regime diferenciado de contratações. Então, essas leis aqui, então, todas serão revogadas, tá? Prevalecerá, então, a lei que será gerada a partir dessa PL 1292 de 95, tá? Não se assustem, né? Mas de 95 só agora que está sendo aprovada. É isso que todo mundo fala. Não, gente. Na verdade, quando o Senado encaminhou para a Câmara dos Deputados, foi apensado, porque era o mesmo assunto, a 1292/95. Mas em 2003 houve uma comissão, tá? Do Senado em que fez essa nova proposta que nós estamos trabalhando até hoje. Depois, outras alterações ocorreram, que nós vamos discutir todas aqui, tá? Em seguida. Então, hoje,
Então, nós teremos, então, a partir da promulgação dessa nova lei, 2 leis apenas. Tá? Não teremos mais todas aquelas leis. Teremos só a lei que será originada desse PL que nós vamos estudar hoje, tá? E a lei 13.303, que são para as empresas estatais, que para nós aqui hoje não vamos estudá-la, né? Porque nós não estamos tratando hoje aqui com o público de empresas estatais, tá? Mas, de vez em quando, a gente pode dar um toque em algo que se assemelha. Aliás, muita coisa se assemelha, né? Nós vamos ver isso. Primeiro, a vacatio legis, tá? Então, os artigos 86 a 108 da Lei 866, tá? As sanções administrativas, crimes, elas serão revogadas. Por quê? Porque a nova lei traz toda uma tipificação, tá? Para os crimes, tá? A Lei 866 de 93, a 10.520, a 12.462, tá? Elas terão a vacatio de 1 ano após a publicação. Então, haverá 1 ano de vacatio legis, tá? Nós teremos, então, esse tempo para nós nos adaptarmos à lei, tá? Agora, aqueles contratos que já foram firmados, tá? Já foram assinados com base na 8666, ou 15.608 para nós, tá? Esses serão regidos pela lei antiga, tá? É isso que está lá no novo projeto de lei, tá? Então, o que é possível? Após decorrido, então, 1 ano da publicação da nova lei, a administração poderá optar por licitar até 1 ano, ou ela licita pela nova lei, ou pela antiga. Ela terá 1 ano para se adaptar, certo? Ela vai optar por isso. Se ela vai licitar vai licitar pela nova ou pela velha. Evidentemente, após 1 ano da publicação, obrigatoriamente terá que ser licitada pela nova lei, conforme nós vamos conversar um pouquinho. Vamos começar com algumas coisas que eu acho importante que irá ser alterado. Primeiro, a questão do direito de preferência das micro e pequenas empresas. Vai mudar, a meu ver, bastante, tá? Pode até parecer que não, mas vai mudar bastante. Por quê? Como é que hoje diz? Se a micro e pequena empresa, tá, não faturar no ano o valor até 4.800, elas podem participar da licitação com os privilégios da lei, do Lei Complementar 123, que é a lei das micro e pequenas empresas. Tá? Qualquer que seja o valor da licitação, elas vão poder participar. Tá? No ano seguinte, no calendário seguinte já não, mas naquele ano eles podem. O que vai mudar? Tá? Não se aplica quando o valor estimado do item for acima de 4,8 milhões, que é o valor que uma empresa pode ser caracterizada como pequena empresa. Então, se você tiver uma licitação de 5 milhões, por exemplo, hoje com a 8666 e com a 123, Lei Complementar 123, a micro e pequena empresa pode participar. Agora não. Se o valor do item estimado, estou falando em bens ou serviços, for superior a 4,8 milhões, não é possível participar da licitação. Tá? Então restringiu muito a participação, restringiu bastante, de micro e pequena empresa com os privilégios. Não que não possa participar da licitação, mas não com aqueles privilégios lá que a lei diz, que é a questão no pregão, 5% de diferença, ela pode fazer uma nova proposta, concorrência, tomada de preço, convite, 10% de diferença, tá? Isso só, então, até 4,8 milhões de reais. E para obras, o valor estimado, uma obra acima de 4,8 milhões, a micro e pequena empresa também não vai poder participar com os privilégios da Lei Complementar 123. Perfeito? Tá? Isso eu acho que muda bastante. Quem está lidando aí com obras sabe muito bem que muitas micro e pequenas empresas participam de licitação com obras acima desse valor. Tá? Não poderão mais. Tá? Se isso é bom ou não é bom, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Tá? Será que nós estamos restringindo e deixando uma oportunidade passar para que as microempresas se transformem numa empresa maior? Para que uma reflexão deve ser. Outros, puxa, será que a microempresa não vai conseguir executar a obra por ser pequena demais para a obra ser muito grande? Essa é
a discussão, tá? O fato que aquela discussão que havia uma vez, e eu já passei por isso, as pessoas reclamando, puxa, mas as microempresas estão pegando tudo, em torno de 80, 90, uma grande empresa falou isso, logicamente, né? Tá? Daí eu fui fazer o estudo para ver se era, né? Daí fui fazer o estudo, peguei e não fiz para uma amostragem total, peguei todas as licitações, tá? Cheguei à conclusão que isso já faz um tempo atrás, hoje já não sei como é que está, mas só para você ter uma ideia, quando eles reclamavam isso, eu fiz um estudo de todas as licitações de edificações que o Estado fazia, tá? 9,08% só era pego por microempresas com os privilégios. Elas ganhavam mais que isso, tá? Mas muitos ganhavam sem os privilégios, tá? Então, hoje talvez esteja maior porque foi criado muito microempresa, tá? E então é possível, né, que isso esteja acontecendo. O fato que essa vai ser a nova realidade. Então, se as microempresas tiverem que celebrar contratos que somem 4,8, também não vão poder participar. Ela vai ter que fazer a declaração, né? E pelo menos, vocês vão ver que hoje vai ser mais fácil nós controlarmos todas as contratações, daqui a pouco nós vamos ver, do Brasil inteiro, de todas as empresas, que vai ter um portal para isso. Vai ter um portal para isso. Mas hoje é muito difícil você controlar. Será que ela já contratou mais de 4,8 milhões? Se a soma de todos os contratos dele ultrapassou a 4,8 milhões, ela não pode, na próxima licitação, participar com esse privilégio, tá? Outra alteração, tá? Então, agentes públicos são os agentes que desempenham funções essenciais de licitações e contratos, tá? O que diz a lei? Preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente. Quais são as funções essenciais? Agente de licitação, pregoeiro, fiscal, gestor. Essas são funções essenciais. Eles deverão ser preferencialmente servidores efetivos empregados públicos do quadro permanente. Como é que eu entendo preferencialmente? Aí já é uma interpretação minha. Pô, você tem que usá-lo. Você só não vai usá-lo se não for possível, se não tiver, tá? Evidentemente, por exemplo, dentro do Ministério Público, isso não vai acontecer nunca. Dentro do Poder Executivo Estadual, isso não vai acontecer nunca, né? Então, aqui vai também acabar uma velha discussão que quem me conhece sabe que eu capitaneio isso, tá? A necessidade que o fiscal de um contrato seja servidor ou empregado público, tá? Pelas garantias que ele tem, pelas pressões que ele pode sofrer, das garantias maiores, tá? Mas a lei veio ajudar nesse aspecto. Opa! Os agentes públicos eles têm que ter formação compatível. Pela primeira vez, a lei de licitações traz a obrigatoriedade de formação compatível. E quem dará essa formação? A escola de governo, criada e mantida pelo poder público. Por exemplo, aqui a escola do MP, a escola de gestão do Poder Executivo, né? No Tribunal de Justiça, se tiver com a escola do Tribunal de Justiça. Então, tem que ser necessariamente emitida por uma escola de governo, tá? A lei não permite que isso seja feito por empresas privadas, que tem muito curso por empresa privada, tá? Aliás, cursos bons, eu não estou nem... bons mesmo, a gente vê por aí, tá? Como tem os ruins também, né? Tá? Mas, mesmo assim, a lei estabelece que tem que ter formação. Isso, gente, acho que vai dar muito mais segurança ao servidor. A administração pública vai se obrigar a dar cursos, tá? Para dar segurança, tá? Tem gente que se forma em engenharia, por exemplo, ou arquitetura, faz concurso e no outro dia tem que fiscalizar uma obra. Pô, pelo amor de Deus, é uma pena isso. É uma coisa muito difícil. Eu me imagino saindo da escola de engenharia, quando eu saí, e me colocasse numa escola para fiscalizar uma obra pública. Eu ia me bater, gente. Ia me bater, tá? Foi por isso que a gente criou a gente já discutiu isso aqui um pouquinho. Talvez você não se batesse, o engenheiro de arquiteto, pelo amor de Deus, tudo que eu iria me bater. Por isso que eu criei aqueles cadernos, aquela vez, o caderno de fiscalização, que eu conversei com vocês. Por quê? Porque estava tendo concurso, gente, estava tendo concurso no Estado para engenheiros e engenheiras. Falei assim, meu Deus do céu, amanhã esse pessoal vai para a obra, esse pessoal nunca fez isso, não vai saber fazer. Por isso que eu fiz aquele caderno com um checklist para tudo, desde a primeira vez que ele pisa, não sei se o pessoal que estava no curso, falei, desde a primeira vez que ele pisa na obra, ele sabe o que vai fazer lá, né? A ideia foi essa. Então, é muito bom essa preocupação com formação, eu fico muito satisfeito com isso.
Agente de contratação é quem conduz a licitação, tá? Vai ser chamado agente de contratação. Nas primeiras versões chamava agente de licitação, hoje nessa versão agente de contratação, tá? É obrigatoriamente servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente, tá? Não faz mais no mínimo 2, né? Pelo menos até o momento, e não há nenhum destaque por enquanto, não há nenhum destaque que diga isso, né? Que mude isso, tá? Aliás, só para, deveria talvez falar no começo, essa lei já foi votada na Câmara dos Deputados, tá? Só falta votar os destaques. São 23 destaques, tá? Que a gente vai conversando aos pouquinhos, alguns mais importantes, tal. Outros, talvez não tão importantes, tá? Então, depois que votar os destaques, ela vai para o Senado. Aí o que o Senado pode fazer? 2 coisas. Aprovar igualzinho, tá, na Câmara dos Deputados, ou mudar sempre por inteiro, ou ela por inteira, ou artigo por inteiro. Só pode isso. Como ela pode mudar artigo por inteiro, é possível ainda que haja grandes alterações, tá? Então, o que eu estou falando aqui sempre, não posso dizer que seja sempre definitivo, né? Porque exatamente o momento certo a gente refletir. A hora certa a gente aprender a lidar com essa lei é agora. Quando está todo mundo discutindo, a coisa está fervilhando, né? Em caso de pregão, é designado pregoeiro. Por que isso? Por que isso? Porque houve um lobby, né, dos pregoeiros, eu sei porque eu acompanhei bastante nas redes sociais, tá? Que tinha saído, o papel do pregoeiro tinha ficado, era todo mundo agente de contratação. Eles queriam continuar sendo chamados de pregoeiros. Por quê? Atrás disso, o que é? Atrás disso tem uma experiência, na verdade, que o pregoeiro adquiriu em todos esses anos, tá? Que criou uma cultura do pregoeiro, eles estão brigando por isso. Mas há um destaque para tirar essa normativa aqui. É para dizer que não precisa chamar de pregoeiro ou pregão. Há um destaque para isso. Não sei se esse destaque é importante ou não, é coisa de chamar, né? Os municípios com mais de 20 mil habitantes terão 6 anos para cumprir todas as orientações que estão na lei. Tá? Orientações, algumas orientações, depois veremos quais. Tá? Isso está no artigo 7º e 8º. Tá? Traz essa lei o conceito de governança das aquisições. Logicamente, eu que sou autor do livro Governança e Gestão de Obras Públicas, gostei, né? Porque governança é algo que a administração pública carece muito no Brasil, tá? Então, vai trazer a governança, por exemplo, agora nós teremos que ter, e vocês terão que ter também, um plano de contratações anual, né? Não é mais deu na telha, vou contratar, né? Deu na telha, porque isso, não sei se isso acontece aqui, tá? Mas, como disse brincando, na França acontece, né? Na França acontece, né? Na Alemanha acontece, né? Tá? Mas aqui não sei se acontece no Brasil, né? No Paraná. Mas é muito comum dar na telha de um gestor tal, e no outro dia quer contratar, tá? Imagine em obra, que ele quer fazer um projeto, a obra em 6 meses, né? Tá? Terá que ter um plano de contratação anual. Qual é o objetivo, né? Racionalizar as contratações, né? Garantir o alinhamento com as leis orçamentárias, né? Plano plurianual, LDO, LOA, garantir isso, tá? Quer dizer, trazer um pouco mais de concretude àquelas leis, né? Gestão de risco, tá? Inclusive, em alguns casos, nós vamos ver que será obrigado a ter matriz de risco, em alguns casos, tá? Em alguns regimes de empreitado vai ser obrigado a ter matriz de risco, depois veremos, tá? Então, nós temos que começar a pensar no risco que uma contratação traz. Tá? Isso é novo também. Elas devem submeter as práticas contínuas permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação. Tá? Então, nós vamos começar hoje, cada vez que a gente for fazer, lá no estudo preliminar já, tá? Fazer uma gestão dos riscos que envolve aquela contratação. Tá? Isso nós vamos ter que aprender a fazer, gente. Eu acredito, salvo, logicamente, algumas pessoas, tal, eu acredito que nós vamos ter que aprender a fazer isso, tá? Porque nós não sabemos fazer isso. Nós, a administração pública, não sabemos ainda fazer isso, tá? A iniciativa privada, as empresas assim, mais preparadas, é muito comum que se faça gestão de risco de negócio. Nós vamos ter que aprender a fazer isso. Gestão de competência, né?
caberá à autoridade máxima do órgão de entidade ou a quem as normas da organização administrativa indicarem, promover a gestão de competência e designar agentes públicos para desempenho de funções essenciais, a execução da nova lei com os seguintes requisitos. Requisitos, então, tá? Os requisitos dos agentes públicos. Servidores efetivos. Tem que ser servidores efetivos do quadro permanente, seja empregado ou seja servidor público, sabe? Tem que ser, então, efetivo. Isso é algo que vocês sabem que mudou um pouco. Havia uma certa, por exemplo, uma possibilidade de quem não era efetivo, por exemplo, da comissão de licitação. Hoje já, por enquanto, está fechada a porta a isso. Tá? Por enquanto, essa porta está fechada. Tá? Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos que possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional da escola de governo. Novamente, que eu já conversei um pouco sobre isso, né? Tá? A escola de governo vai ter que formar essas pessoas. Tá? Todas essas pessoas. Tá? Nós aqui na administração, aqui, por exemplo, eu que trabalhei muito com obras de engenharia, hoje não estou especificamente isso, apesar de sempre estar conversando com o pessoal, com os procuradores que trabalham com isso, a gente dá muito curso para isso, e é muito importante, gente. Aí você vê, quem já passou pelos cursos nossos, eu dei 19 cursos para engenheiros e arquitetos, engenheiras e arquitetas do Estado, 19 cursos para eles, tá? Esse que eu dei para vocês, a semelhança desse que eu dei para vocês aqui, tá? E lógico que você vê que vai mudando. E a gente também vai mudando, a gente vai aprendendo com eles conosco, então a gente vai mudando também, vai melhorando. Né? Então, muito importante essa questão que tem que ser levada a sério. Parece que é só uma letra de lei morta, mas não, é muito importante. Você tem um fiscal, ou uma fiscal, que sabe fiscalizar um contrato para aquele que nunca aprendeu, gente, muda tudo. Muda tudo a qualidade do recebimento, a qualidade do acompanhamento, muda tudo, tá? Importante isso. Não pode ser cônjuge, vínculo de parentesco, tal, isso continua igual. Ainda, alinhamento das contratações ao planejamento estratégico, tá? Governança, gente, governança, alinhamento. A alta administração do órgão, entidade, ela é responsável pelas contratações, né? Pelas contratações, e tem que estar alinhado com os planejamentos estratégicos daquele órgão, né? Tá? Isso, estudo, que estou diferente aqui, estudo técnico preliminar, é novo isso? Não é, gente. Está todo mundo encarando como novo. Se eu olhar a lei 8666, já exigia isso, mas ninguém praticava. Tá, já exigia, mas ele estava lá, onde ele estava? Lá no meio da divulgação do projeto básico. Estava lá, escondidinho. Agora não. Agora é um item específico para ter estudo técnico preliminar. Sabe que há algum tempo atrás, alguém resolvia fazer, um secretário de saúde resolvia fazer um hospital em cidade tal. Vinha lá para a Secretaria de Obras Públicas, que hoje já não existe mais, assim, um ofício, solicita o senhor secretário de FURA, elaboração de projeto, execução de obra do hospital de tal, com X mil leitos. Pronto. Tá? A gente mudou. Vocês, quem conhece os cadernos sabe que hoje não. Hoje tem que ter estudo de viabilidade, termo de referência, tá? Então, que faz parte desse estudo técnico preliminar. Tá? Porque é a hora de você ver se realmente é viável fazer aquela obra, se é viável fazer aquela aquisição, se é viável contratar aquele serviço. Né? Tá? Então, necessidade de contratação fundamental de estudo técnico preliminar, para ver se há interesse público envolvido. Tá? Isso vai ter que estar nos autos, gente. Tá? Esse estudo técnico preliminar vai ter que estar nos autos. Tá? Para quem é a área da engenharia, vai dizer assim, mas isso é absurdo não fazer, né? Porque engenharia e arquitetura é normal você ter um estudo técnico preliminar, né? Pois é, mas só que para serviços que não são de engenharia e aquisições, isso é muito raro quem faça, gente. Podem ver os processos, talvez do próprio MP, dos órgãos que estão aqui presentes, vão ver que é muito raro se fazer isso. Terá que ser feito. Para mim, isso também eu vejo isso como uma evolução. Uma evolução se não começar a fazer tudo copia-cola, né? A gente espera que seja sempre pensado realmente. Aí depende de cada um, né? Então, o que esse estudo técnico deve evidenciar? Ele deve levar aqui qual é o problema a ser resolvido, qual a melhor solução e ver se é viável técnica e economicamente viável. Tá? Técnica e economicamente viável. Eu, quando falo de viabilidade,
eu sempre vou um pouco além, sabe? Eu tento entender que a viabilidade técnica econômica fica muito ainda incompreensível, muito curto. Eu gosto de trabalhar viabilidade socioeconômica, socioambiental, sociocultural e sociopolítica, né? Eu gosto de trabalhar com essas três, né? Social, econômica, ambiental, cultural e política, né? Eles falam em viabilidade técnica e econômica. Logicamente que um decreto, uma regulamentação pode estabelecer o que é essa técnica, do que você está falando, né? Tá? Mas isso vai poder fazer isso. Programa de integridade, compliance, né? Por integridade, então, nas contratações de obras de grande vulto, obras, serviços e fornecimento de grande vulto. O que é grande vulto? Acima, pelo menos pelo projeto de lei, acima de 200 milhões de reais é grande vulto, tá? Grande vulto. Hoje, grande vulto é acima de 330 milhões de reais. Tá? Com essa alteração que houve, com o decreto que alterou os valores, era 150, passou a 330, tá? 330 milhões de reais, tá? Grande vulto. Então, ele pode prever daí a obrigatoriedade de quem venceu a licitação ter um programa de integridade. Ele terá, depois de ganhar a licitação, 6 meses para fazer um programa de integridade. Tá? Depois da celebração do contrato. Aparece a figura do orçamento sigiloso. A possibilidade do orçamento sigiloso. Há quem gosta e há quem não goste. Tá? Vocês querem minha opinião? Eu não gosto. Eu não gosto por quê? Eu não gosto porque é muito difícil deixá-lo sigiloso. Vai acabar... só que, gente, é só opinião minha. Por favor, lógico, cada um pode ter opinião diferenciada. Por quê? Porque é capaz de beneficiar um em detrimento do outro. O orçamento, gente, passa por muita gente, porque você tem que pedir declaração orçamentária financeira, vai passar por muita gente, você vai passar pelo próprio orçamentista, e o orçamentista vai ser seus estagiários, suas estagiárias, seus auxiliares, vai passar por muita gente. Então, eu corro risco. Porém, a lei possibilitou, né, havendo motivo relevante devidamente justificado, orçamento estimado, em caráter sigiloso. Está previsto lá no artigo 23 do projeto de lei. Tá? Da onde vem isso? Da lei do RDC. A lei do RDC permitia isso já. Né? Permitia isso já. Mas é uma opção, tá, com justificativa. É uma opção e com justificativa. Não é obrigado a ter orçamento sigiloso, não. Tá? Quem fizer tem que ver. Então, já previsto então, na lei, tanto no RDC, como falei, também na lei das estatais. Lei 13.330 também prevê isso. Tá? O sigilo não prevalece para os órgãos de controle interno e externo, igualzinho nessas duas leis que falei. Tá? Então, lógico que os órgãos de controle podem ter acesso. Tribunais de Contas, Ministério Público, pode ter acesso a isso aí. Quer dizer, de qualquer forma, mais alguém para ter acesso. Né? Tá? O orçamento será tornado público apenas depois da fase de julgamento da proposta. Só depois que julgar as propostas. Né? Tá? Isso melhorou um pouquinho em relação à lei do RDC, né? Que só depois da contratação tornou público. Não, por quê? Porque depois da proposta ainda é possível haver negociação. Tá? Então, todo mundo deu a proposta, deixou de ser sigiloso, quem ganhou eu posso negociar ainda. Tá? Abre a possibilidade de negociação. Estou falando então de obras de engenharia, né, gente? Regimes de empreitada. Essa sim talvez seja uma das grandes alterações trazidas por essa lei, por esse projeto de lei. Tá? Regimes de empreitada que nós conhecemos, tá? Quais são? Preço na 8666, preço unitário, preço global, empreitada integral e por tarefa. Tá? O que acontece com todas esse regime de empreitada? Tá? Vocês já escutaram isso, mas vou contar para eles. Você tem um projeto básico, tá? Você tem um projeto básico em todas. Chega assim, quem ganhou a licitação, você tem um projeto básico. Executa igualzinho esse projeto básico. É isso aí. Tá? O que é projeto básico? Projeto básico é um projeto completo. Tá? Não se iludam, não pense o contrário, é básico. Igual a gente pensa, minha camisa é básica, tal, é só uma cor só, tal. Não, projeto básico não, ele é completo. Ele tem o projeto arquitetônico, todos os complementares, cronograma,
planilha orçamentária. O orçamento é projeto, tá? Tem tudo, ele tem tudo, tá? No empreitado por preço unitário, você tem tudo que é possível. Você só não tem o que é impossível na fase interna você ter. Por exemplo, eu vou fazer uma terraplanagem, tá? O volume exato eu não sei. Só na hora que eu derrubar a terra ali, que eu jogar a terra, é que eu vou conseguir cubar e dizer quantos metros cúbicos. Eu olho, dá em torno de 5 mil metros cúbicos. Em torno de, tá? Então, é porque não é equívoco-se alguns que você usa o empreitado por preço unitário quando o projeto não é bom. Não. Todo projeto tem que ser bom, todo projeto tem que ser completo. Só que você não consegue, por exemplo, nesse caso eu citei, quantificar exatamente quanto. Daí você diz assim, ó, tem o projeto básico, faz igualzinho. Quanto a terraplanagem? Olha, eu calculei que é 5 mil. Se for 5.102, eu pago 5.102. Se for 4.934 metros cúbicos, eu pago 4.934 metros cúbicos. É só isso. Não que seja um projeto errado. Tá? Vocês devem ter escutado isso já por aí. Eu escutei, vocês devem ter escutado também. No empreitado por preço global, você tem um projeto básico, completo, e você conseguiu fazer tudo. Tudo, completinho. Eu disse assim, olha, pega esse projeto básico, o cara ganhou, a empresa ganhou a licitação e executa igualzinho. Igualzinho. Perfeito. É isso que acontece. Tarefa é para pequenos serviços, né, que é muito pouco utilizado hoje, a cotação por tarefa. E a integral. Empreitado integral é o seguinte, você tem um projeto básico, igual ao global, com tudo. Se diz assim pro contratado, ó, pega esse projeto básico, tá aqui, ó, executa igualzinho, tudinho igual ao preço global. E mais, tá? E mais. Além disso, você faz o seguinte, você ainda instala os equipamentos que tem lá dentro, máquinas que possa ter, capacita quem vai usar esses equipamentos, tá? Então, a empreitado integral tem isso um pouco a mais. Como foi feito aqui no Ministério Público, eu sei porque na época eu fui consultado a sala cofre, né? Que era preciso fazer junto, tal, foi feito por empreitado integral, né? Eu lembro que o pessoal até conversou com a gente na época, tá? Então é isso. Então, esses daqui nós conhecemos, tá? Esses são da 866. Eles podem ser usados, vão continuar sendo usados. Só que surgiram mais 2. Este aqui, contratação integrada, ele já estava na lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratação. Aquele regime que foi criado para a Copa, para a Olimpíada, tá? Que foi criado com a ideia de agilizar tal, tá? Que, ao meu ver, o grande mérito dele não é agilizar. Tem outro mérito que nós vamos discutir depois, tá? Então, esse contratação integrada foi criado para isso. O que a nova lei tirou do RDC e trouxe para o projeto de lei? Então, teremos um regime a mais, tá? Que é a contratação integrada. Só? Não, vai ter mais um regime ainda, tá? Chamado contratação semi-integrada. Na lei do RDC não tinha. Mas, já vamos depois explicar, na lei das empresas estatais, a 1333, tem esses 2, tá? Tanto um contra o outro. Então, a lei das estatais trouxe contratação integrada e criou mais uma, contratação semi-integrada. Então, vão ter já 6. E mais um ainda, tá? Chamado fornecimento e prestação de serviço associado. Que nós já vamos explicar cada um desses diferentes aí, a gente vai explicar para vocês entenderem. Então, hoje, nós temos, 7, tínhamos 4, agora teremos 7 regimes, tá? Que a realidade trouxe, a necessidade, então, teremos esses 7 regimes novos, tá? Que tá assim, vai ficar à disposição depois, o data show, o PowerPoint, se vocês quiserem, fica à disposição, tá? Às vezes, condição integrada, o que é? Condição integrada, está escrito lá, mas vou explicar para vocês. Condição integrada é o seguinte, por isso que eu fiz todo aquele movimento para poder explicar a condição integrada. Eu tenho, não é um projeto básico mais, meu Deus do céu, não é projeto básico mais, eu só tenho um anteprojeto agora. Eu tenho um anteprojeto, condição integrada sim, eu tenho um anteprojeto, a empresa dá a sua proposta para pegar aquele anteprojeto, ela ganhou licitação, deu o melhor preço, por exemplo. Pega esse anteprojeto, atenção, faça o projeto básico, completo, tá?
E, além de fazer o projeto básico, igual a construção integrada, tá? Você, projeto básico, faz o projeto executivo, executa as obras, fornece bens e serviços especiais, realizar montagem, teste de pré-operação, todas as operações necessárias, quer dizer, igual a integral daí. Então, ele é uma licitação só. A pessoa, a partir do anteprojeto, ele faz o projeto, não são mais duas licitações, lá eu já tinha o projeto pronto. Ele faz o projeto, executa a obra e as operações necessárias que eu falei. Tá? Esse é a contratação integrada. Tá? Daí, lógico, tem crítica de todo jeito, positiva e negativa. O fato seguinte, gente, o fato que a gente tem notado, e quem lida com obras de engenharia tem notado, a dificuldade que é você trazer uma tecnologia nova para dentro do Estado. Tecnologia nova. Por quê? Quando você tem um projeto básico, geralmente, que eu diga quase 100%, é, por exemplo, uma construção convencional. Né? Alvenaria convencional. Daí, você vai executar, tem que executar convencional. Porque eu falei que tem que o projeto básico, pegar o projeto básico e executar igualzinho, tá? Então, você não pode mudar. Tá? Então, a construção integrada, ela traz a possibilidade de você ter um anteprojeto, dá para a empresa ao desenvolver o projeto, ela pode trazer novas tecnologias, novas metodologias, novos sistemas para dentro, que tragam melhorias. Tá? Já vamos ver quais. As melhorias de ambiental, por exemplo, melhoria de rapidez, de condução da obra, coisas ela demonstra isso. Tá? E a contratação semi-integrada é a seguinte: você tem um projeto básico completo de novo, tá? Você ganhou a licitação, você executa aquele, ou você faz uma proposta de uma outra metodologia, um outro projeto com base naquele. Alteração. Você usa outro sistema, tá? Por exemplo, eu ganhei uma licitação onde meu projeto é alvenaria convencional. Aí eu uso outro sistema, por exemplo, uso steel framing, wood framing, que eu já expliquei para eles, mostrei para eles aqui. Wood Frame, por exemplo, tem uma empresa aí que está fabricando uma casa, atenção popular, atenção em 8, não é dias, horas. Prédio de 4 andares em 40 dias. 4 andares. Nós fazemos uma escola em quanto tempo nós fazemos uma escola? 18 meses, 24 meses, tal. Eles fazem isso então em 40 dias. Qualidade é melhor conforto térmico, melhor conforto acústico, tal. Isso é possível hoje trazer para a administração pública? Não. Não, eu recebi uma consulta esse mês ainda, sabe? Milton, como é que tem cidade tal, quer contratar uma empresa tal para fazer assim? Eu falei assim, não dá. Pela lei antiga não dá. Como não dá? Só tem um jeito. Se houvesse um concurso de projeto, alguém que ganhasse o concurso por projeto ganhasse com esse sistema e licitasse daí separado desse sistema. É o único jeito, não dá. Não dá, infelizmente. Quer dizer, a dificuldade de trazer novas tecnologias. Então, é algo que me empolga muito essa possibilidade de trazer novas tecnologias, de melhorar. Lógico, sob análise do Estado, análise nossa, ver se realmente vai melhorar. Tá? Então, a condição integrada e semi-integrada são duas coisas interessantes. Ainda, sobre isso. Ela já estava prevista, já falei, nessas leis aí, tá? Possibilidade de o contratado ser responsável pelo licenciamento ambiental. Então, esses dois regimes possibilitam isso, que o contratado faça o licenciamento ambiental, ele que vai fazer o projeto, ele vai ser responsável pelo projeto. Tá? É obrigado a contemplar a matriz de risco. O que é matriz de risco? Se faz uma matriz, uma tabela simples, tá? Eu já trabalhei um pouco com isso, até no último trabalho que escrevi, esse de governança e gestão de obras públicas, você diz assim, ó, o que cabe à administração pública e o que cabe à contratada. Uma matriz de risco. Esse aqui é risco. Desapropriação, por exemplo, administração pública. Tá? A qualidade do projeto, é dele, se der erro, é o problema dele, responsabilidade dele. Então, na matriz de risco, você separa essas coisas. Tá? Muito legal isso, gente. Muito legal. Aliás, em qualquer contratação devia ter matriz de risco. Né? Tá? Mas na construção integrada é obrigado a ter matriz de risco. Da onde veio isso? Tá? Isso veio já da lei do RDC. No começo não era obrigado, depois foi, a partir de um acordo do TCU, acabou sendo obrigado. Tá?
Como essa contratação é uma contratação mais arriscada, tá? É possível você ter uma remuneração desse risco ser acrescido. Além do risco que você coloca lá no BDI, desculpe os que não são na área da obra, mas BDI é bônus e despesas indiretas, onde você tem aquelas despesas que não são da obra, mas que atingem a empresa. Por exemplo, o salário do secretário ou da secretária do escritório, a luz do escritório, o aluguel do escritório, são coisas que não é só para aquela obra, mas a empresa precisa pagar isso. Então isso é despesa indireta. Uma das despesas diretas é o seguro, né? Outra, que é para cobrir risco, né? Mas é possível, condição integrada, além desse seguro, além desse risco que está no BDI, ter um risco, um acréscimo de risco, por estar lidando com anteprojeto. Porque o anteprojeto não traz todos os detalhes. Ele não traz todos os detalhes igual um projeto básico. Ele realmente, lógico, é menos completo que o projeto básico, logicamente, tá? Então é possível isso. Isso é uma novidade bastante grande, tá? Novidade para quem não lidou com o RDC e nem com a lei das empresas estatais. Apenas para valores acima de 10 milhões de reais a condução integrada e semi-integrada. Não é para qualquer obra, tá? Eu lamento isso, eu particularmente, na minha reflexão, eu acho uma pena. Por que não pode ter uma pequena obra com valor pequeno, com nova tecnologia? Por que não? Mas, por que não você imagine só, você ter obras espalhadas pelo Paraná inteiro, pequenas obras, e você não vai poder usar uma tecnologia que te ofereça maior conforto térmico, maior conforto acústico, por exemplo, que imita menos CO2, que tenha menos resíduos sólidos, seja mais rápido de fazer. Mas a lei estabeleceu isso, era 20 milhões, porque é com base na lei da PPP, tá? Que vai ser só obras acima de 10 milhões, tá? E não ser para projetos, a não ser para projetos de ciência, tecnologia, inovação e ensino técnico superior. Isso também vai poder, independente de 10 milhões, daí com qualquer valor, tá? Aí vai ter qualquer valor. A condição integrada, ela veda, a princípio, aditivos. Só dá algumas exceções, tá? Algumas exceções. Vocês vão ver lá, por exemplo, algo imprevisto, né? Imprevisível, né? Pode, ou quando a empresa já desenvolveu o projeto básico, ela pegou o projeto, desenvolveu o projeto básico e tal, e nós já está tocando o projeto básico, nós, a administração, resolvemos mudar o projeto básico. Logicamente, eu vou ter que pagar por isso, daí vai ter que ter aditivo, tá? Mas, via de regra, não tem aditivo, tá? Ainda, foco em resultados e não em processo. Lembra que esse contrato que nós fazemos, gente, esse contrato da Lei 8666, os quatro primeiros regimes de empreitadas são contratos de meio, são obrigação de meio. Você usa todos os meios para fazer igualzinho, né? A condição integrada é resultado, contrato de resultado. Então, o foco é em resultado. Você faz um anteprojeto, por exemplo, da condição integrada, e diz assim, olha, o anteprojeto está aqui, faça o projeto e me dê o resultado que eu pedi no anteprojeto. Que vou pedir um resultado no projeto. Tá? Eu quero, por exemplo, que você demonstre que a tua obra vai emitir menos CO2, que é algo importante hoje. Tá? Quero que você demonstre... Tem gente que não acredita, né, que existe aquecimento global, fazer o quê? Tá? Tem gente, eu quero que você produza menos resíduos sólidos. Você tem que demonstrar. A fiscalização vai ter que verificar isso. Eu quero que, entende? Eu quero medir alguns parâmetros. Você vai ter que me dar esse resultado. Você tem liberdade de fazer, gente, o projeto. Optar pelo sistema que achar melhor para você. Mas você tem a obrigação de me dar o resultado. Então, o foco vai ser nos resultados e não nos processos. A responsabilidade de todo o contrato, desde a concepção do projeto, o contratado aumenta muito a responsabilidade do contratado, né? Você transmite a responsabilidade que era tua nas 4 regimes da 8666 para o contratado. Ele terá muito, porque ele que vai fazer o projeto, ele que vai alterar o projeto da semi-integrada, a responsabilidade é dele, tá? E inclusive, de nos trazer o resultado. O uso de tecnologias e inovações que a administração poderia não vislumbrar, né? A ideia é essa, já conversei com vocês, que a ideia é que você consiga usar tecnologias que nós, na administração pública, não conseguiríamos verificar isso, porque o mercado está mais apto a isso, estudando isso, praticando isso,
construindo com isso. E possibilidade de certificação do Inmetro. Quando ela faz um projeto, você precisa dizer assim, ó, eu quero que você certifique no Inmetro, tá? Ou algum órgão credenciado, independente, que isso aqui vai realmente gerar menos resíduos sólidos, que isso aqui vai emitir menos CO2, tá? Para depois eu aceitar o projeto básico. E depois que eu aceitar o projeto básico, a responsabilidade ainda é tua pelo projeto básico, diz na lei. Tá? Fornecimento e prestação de serviço associado, coisa nova. Não existe isso na 866, que possa a empresa, além do fornecimento do objeto, quem for contratado, responsabiliza pela sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado. Tá? Ela fornece o objeto e opera. Tá? São dois, então, é um contrato de fornecimento e prestação de serviço juntos. Isso é novo, porque quem fornecia não prestava o serviço. Tá? Isso é algo novo na lei, certo? Olha que interessante. Então, esse contrato, ele pode durar até 5 anos, se for desde do momento que foi, que foi recebido o objeto, o recebimento inicial do objeto, foi 5 anos de contrato, para ele continuar operando, tal. Podendo prorrogar sucessivamente, se estiver previsto digital, você pode prorrogar até 10 anos. Tá? Isso é algo bastante novo. Eu vejo como interessante, evidentemente, mas terá que verificar, inclusive, as questões de mercado, se permanecem vantajosos e tal, como nós temos visto isso em prorrogações de 5 anos. Né? Tá? Então, isso é algo novo também. Adoção gradativa de tecnologias. Lógico, mas por que o 866 não falava em tecnologias? Não existia nem... A internet ainda estava começando. Lembra que o pregão não existia. Não, 866 não fala em pregão, né? Porque, imagine pregão eletrônico, né? Tá? Então, agora, novas tecnologias, estão falando muito na sua lei em tecnologia. Quando eu falo em pregão, quando eu falo em construção de obras, vamos ver, tá? Que permitam criação, utilização e atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Novas tecnologias. Isso aqui, inclusive, eu estarei agora dia 19, para ver como dou importância a isso, dia 19 agora, desse mês de agosto, estarei na Federal de Minas Gerais, falando exatamente o que essas novas tecnologias podem ajudar para que não haja paralisação de obras. Tá? Porque olha o que diz na lei. Nas licitações de obras de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto de licitação, será preferencialmente adotada a modelagem de informação de construção, Build Information Modeling, BIM, ou de tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham substituí-la. Já vou explicar para vocês o que é BIM. Gente, quem me conhece sabe aí, pessoal da engenharia e arquitetura, eu luto por esse BIM, acho que faz uns 5 anos. A gente tem que ter BIM nas obras públicas, tem que ter BIM nas obras... Nossa, os meus amigos, nós temos um grupo aí de amigos de professores que dão aula no Brasil aí, tal, eles brincam que eu sou o Mr. BIM, sabe? Não sei se é porque eu sou atrapalhado, né? Ou porque eu gosto muito do BIM. O que é o BIM? O que ele proporciona, esse Build Information Model? O que ele é ele? Ele é uma plataforma, gente. Acho que é importante, o pessoal da arquitetura e engenharia já sabe isso, pelo menos nós conversamos bastante sobre isso. Ele é uma plataforma, ele não é um software, ele é uma plataforma, onde vários softwares conversam dentro dessa plataforma. Software de projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, lógica, fundações, Eles conversam em cima dessa plataforma. O que eles fazem? Gente, eu sou do tempo, quando eu tinha escritório de engenharia e arquitetura, eu sou do tempo, gente, nossa, da prancheta, gente. Régua T, se entortava, já saiu o risco torto, assim, sabe? Depois que veio a régua paralela, foi uma coisa medonha, de boa, né? Agora ele não sai mais do paralelo, né? Agora não sai, melhorou, tá? Melhorou. Então, da época do papel sulfurizê, fazia lápis, colocava papel vegetal em cima, passava uma canetinha por dentro. Olha só, aí houve uma evolução, tá? Que eu não peguei essa evolução. Quase peguei. Porque eu já estava saindo da engenharia para o direito, apaixonado ainda pela engenharia, mas saindo pelo direito, sabe aquele negócio que você acaba um namoro e começa outro, tal? Putz, será que eu acabo? Será que eu não acabo, tal? O que eu resolvi? Tá? Casei com uma e namoro outra hoje, né? Porque eu trabalho como advogado, mas, tá? Sempre engenharia junto comigo, tá? Sempre engenharia junto comigo por causa que eu lido muito com obras de serviço de engenharia, tá? E houve uma evolução, gente, daquela vez, tá? Aí inventaram o tal da planilha eletrônica.
da prancheta eletrônica. O que é o CAD? É uma prancheta eletrônica. O que ele faz? Faz tudo que eu fazia. Eu fazia com lápis, só que passava por cima. Só que é o seguinte, ele faz eletronicamente, ele faz mais rápido, né? Mais fácil de corrigir erro. Rapidez, nossa, eu vejo hoje, a minha filha estuda arquitetura, estuda não, vai se formar agora, dia 14, 15, graças a Deus, tá? E eu vejo ela fazer aquele negócio, meu Deus do céu, eu ando dentro da obra, gente. Eu ia mostrar a obra para os meus clientes e ninguém entendia nada, meu. Eles faziam, eu fazia de conta que estava explicando, e eles faziam de conta que estavam entendendo, ninguém entendia nada. Hoje dá para andar dentro da obra, né, tal. Esse CAD, o que é o CAD, gente? CAD é uma evolução do que eu fazia. Evolução, tá? Não é mais que isso. O que o BIM é? O BIM não é uma evolução. O BIM é uma disrupção. É outra forma de se fazer aquilo que nós fazíamos. Porque o BIM ele não desenha mais. Ele não é só desenho. Ele é mais do que isso. O BIM, gente, é uma construção virtual. Quando eu falo para o BIM, quando eu falo... o que fazia na minha prancheta lá? E também o AutoCAD faz? Ele desenhava esse quadro. O BIM não. O BIM coloca o quadro. Ele tem espessura, ele tem peso, ele tem cor, tem todas as características físico-químicas dele do BIM. Então, quando se faz o BIM, que ele faz? Ele constrói a obra antes dela ser construída no canteiro. Está vendo a razão por que eu dou importância a isso? Ela constrói antes. E daí, se eu achar erro, eu vou achar erro aqui, na construção virtual. Porque na hora que for executar, não terei mais erro, porque ela já foi construída antes. Tá? Já tem muitas empresas que fazem isso. Aqui em Curitiba mesmo tem muitas empresas que lidam com BIM. Muita empresa. Eu dei uma cutucada aqui, quando eu dei o curso para o pessoal do MP, ir atrás disso. Cutuquem também, gente. Me ajudem a cutucar esse pessoal. Temos que todos ir atrás disso. Tá? Porque se ele constrói a obra, eu acho, por exemplo, muito comum isso, gente. Quem trabalhou com obra, já aconteceu isso comigo, que eu fiz o projeto, eu fui executar a obra e vi depois os erros que eu tinha feito no projeto. Tá? Já aconteceu. Você não consegue enxergar. Por exemplo, uma tubulação de esgoto passando por dentro de uma viga. O que o BIM faz? Ele diz assim, opa, há um erro, corrija. Tá? Coisa desse tipo. Só para dar um exemplo, assim, uma coisa assim bem simplesinha. Além de muito mais coisas. Só um exemplo para nós podermos entender a importância do BIM. Então, nós construímos. Aditivo? Gente, aditivo por erro do projeto. Gente, acabou. Não tem mais. Sabe aquele acerto com o fiscal? Porque o erro do projeto, daí eu quero o aditivo, tal, que isso é muito comum. Acabou, gente. Quando acontece o erro no projeto, quem que se sofre mais? O fiscal ou a fiscal da obra. Porque ela vai ter que corrigir lá dentro. Acabou. Então, isso é uma evolução muito grande. Muitos países já estão adiantando isso, especialmente Finlândia, por exemplo, bastante Noruega, os Estados Unidos, principalmente Nova York, já estão seus prédios públicos todos, tem toda uma história. Quem tiver interesse, escrevi um artigo, fiz uma pesquisa em 18 países, nos 5 continentes. Como é que estava o BIM público? Quem tiver interesse, eu comparar o prazer eu passo. É só uma pesquisa assim, para entender se o Brasil podia... O Brasil não está muito atrás. E o Paraná é um dos mais adiantados, hoje digo isso com quem está vivendo isso, do Brasil. Tá? Só que não licitou ainda com BIM. Não licitou com BIM, mas já fez obra em BIM. Já fez obra em BIM, acabou de fazer agora uma obra, já atenção, gente, no prazo, erros, 0. Nunca fiz. Sei lá, desde 2000, antigamente, com obras, houve erro 0, por quê? Porque todos os erros foram detectados antes. Tá? E a lei trouxe isso para ser de forma gradativa, lógico, tem que ser gradativa, porque o BIM, ele tem várias dimensões, sabe, gente? Tá? Várias dimensões. Antes era 3D, 4D, 5D, 6D, já estão falando hoje em 9D, 10D, ND, daqui a pouco, sabe? Tá? Várias dimensões. Mas isso é muito importante que seja feito gradativamente. O que os outros países fizeram? Obras acima de X mil dinheiros, tá? X mil dinheiros é obrigado a ter BIM. Acho que o Brasil tem que fazer por aí. Tá? Algo assim, ou X de dinheiro, ou pela complexidade e tal. Nós fizemos uma obra muito pequena aqui, a Paraná Indicações, acho que é bom vocês lá ver isso, como é que foi feito, que foi produzido esse material pelos próprios arquitetos e arquitetas da Secretaria, da autarquia, eles mesmos produziram. Acho que é legal vocês verem isso para animar, tá? Animar, porque eu fiquei bastante entusiasmado com isso, tá? Então, gente, logicamente que vai parar menos obra, né, gente?
Tá? Imagine se somar, isso que eu conversei com o pessoal no curso aqui, o BIM com obras de construção a seco. Essas obras que fazem 40 dias, tal. Que eles fazem. Meu Deus do céu. Eu acho que nós teremos... Ser fiscal de obra vai ser a coisa mais fácil do mundo, né? Vai ser uma coisa mais fácil do mundo. Tá? Então, a lei trouxe isso, inclusive em inglês, está escrito aí, em inglês na lei, tá? Porque é assim que é conhecida, tá? Isso é uma coisa interessante. Licenciamento ambiental, que é algo que demora bastante, vai dar prioridade agora para as obras públicas. Vai ter que dar prioridade para as obras públicas, licenciamento ambiental. Tá? A prioridade é dada quando há hoje uma atuação política. Hoje, legalmente, vai ser a prioridade. Disposição final de ambientamento adequado de resíduos, que bom, né? O duro é o seguinte, aonde nós estamos preparados para ter disposição ambientamento adequado dos resíduos. Eu acho ótimo isso aqui. Tá? Nossos digitais exigem isso aqui. Mas nossos digitais, padrões de obras de engenharia aqui do Paraná, exigem disposição ambiental, porque a resolução do CONAMA tem, né? A lei de resíduos sólidos exige, tá? Nem precisaria estar nessa lei, porque a lei de resíduos sólidos já exige isso, né? Tá? Mas, gente, nós temos que nos preparar, temos que ter um programa de governo para que os municípios se preparem para isso. Poucos municípios hoje, 2 ou 3 só, do Paraná, estão preparados para isso. Tá? Então, mas que é interessante, não tem nem dúvida ter. Né? Acessibilidade também já é uma obrigação, né? Mas a lei trouxe especificamente que as licitações de obras de engenharia devem respeitar as normas relativas à acessibilidade das pessoas com deficiência, tá? Ou com mobilidade reduzida. Não muda nada. O próprio CREA e o CAL exigem a declaração que os projetos sejam acessíveis, né? Com acessibilidade, Alice. Tá? Sistema de registro de preço para obras, gente. Tá? Isso, para alguns, é novo. Para mim, sinceramente, não, porque nós já fazemos... O primeiro sistema de registro de preço para obra que eu fiz, que a gente já interpretou... Fiz, não. Eu dei parecer, ajudei a fazer. Sabe? Que eu achei que nós usamos porque nós interpretamos a lei de licitações do Paraná pela possibilidade de fazer já registro de preço para obra e já construímos. Já construímos centenas de quadras poliesportivas, centenas de bibliotecas cidadãs, tá? Com o sistema de registro de preço de obras. Tá? Havia quem interpretasse que não poderia fazer sistema de registro de preço por obras, mas todos os julgados com base na 8666. Aqui em 608 dá essa abertura, tá? Nós fizemos muita coisa aqui, isso em 2009. Eu estou falando 10 anos atrás, tá? Mas o RDC já permitia. Além dos estatais também. Hoje vai ser possível, para obras padronizadas fazer esse sistema de registro de preço. Tá? Vocês eu não sei se fazem registro de preço para reparos, se vocês fazem. Né? O Tribunal de Justiça faz, eu sei que faz, o Tribunal de Justiça faz, porque é o edital nosso, igual o nosso, tal, faz, e muitos órgãos do Brasil fazem. Tá? Então nós, naquela época, fomos os primeiros a fazer no Brasil para reparos, depois fizemos também para obras, né? Reparos de serviço de engenharia, né? Tá? Não é obra, é serviço de engenharia, mas também para obras, né? E dá uma economia enorme. Para ter uma ideia, gente, só para você ter uma ideia, só com a economia das licitações, fazer as licitações, o preço do que custa luz, água, o servidor, tal, no final, dá para fazer mais de 17 quadros poliesportivos. Sabe o que é você gastar 17, jogar fora 17 quadros esportivos no procedimento? Tá? Só para ver, esse cálculo eu mostrei para eles aqui, como é que, da onde surgiu esse cálculo, eu trouxe os números aqui, né? Vocês só peço que acreditem em mim. E 9,8, quase 10 bibliotecas cidadãs a mais, né? Porque era um número menor. Tá? Então, funciona muito, gente. O sistema de registro para obra padronizada funciona muito, muito mesmo. Tá? Se um dia vocês quiserem, mas vocês dificilmente o volume, né, não vai. Conta vinculada para obras. Né? Isso aqui provavelmente houve uma pressão para acontecer isso aqui. Né? Na condição de obra, por quê? Porque o Estado que eu digo, qualquer um dos entes, né, não pagava às vezes. Né? Então, nas condições de obra, a expedição de ordem de serviço para execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida do depósito em conta vinculada dos recursos financeiros necessários para custear as despesas correspondentes à etapa a ser executada. Quer dizer, você só pode executar uma etapa se o dinheirinho estiver lá depositado. É a garantia. Quer dizer, não basta mais o empenho. Tá?
Tem que ter uma conta específica, talvez, tal qual tem no convênio, né? Tá? Tem que ter uma conta específica da próxima etapa, o dinheiro depositado, tá? Naquela conta vinculada, tá? Isso é uma coisa eu acho interessante. Eu acho interessante porque dá segurança. Dá segurança para quem constrói, tá? Vamos ver como é que vai. Step right. Step right é o seguinte, obras de engenharia, tá? Surge a possibilidade de se exigir seguro, garantia e prever que a seguradora assuma a execução e conclua o objeto, em caso de inadimplemento do contratado. O que é isso? Por que eu estou falando de obra? Porque eu gosto de obra? Não, porque as grandes alterações foram em obras, viu? Só por isso. Não é porque... Nada a ver com aquisição e serviço, não. É que as grandes alterações foram essas. O que é isso? Você vai fazer uma obra, se contrata um seguro, tá? Já vamos ver quais os casos. E diz o seguinte, a seguradora, a hora que a contratada não executou a obra, chega para a seguradora, o segurador tem duas opções. Ou me pagar o seguro, que você, né? Ou me pagar a pólice, fazer valer a pólice de seguro, ou você executar a obra, daí não tem cobra, tá? Assim, tá? Ó, a seguradora ela assumiu e vai concluir o projeto. Ela pode ela mesma assumir, contratar outra pessoa e assumir. Ela assumiu, sim. Ela é isenta de pagar a importância da segurada indicada na pólice. Não precisa pagar, lógico. Ou, agora, se ela não assumir, ela tem que pagar a integralidade da importância da segurada indicada na pólice. Tá? Isso nos Estados Unidos é assim, né? Estados Unidos é assim, só que lá é 100%, né? Eles trabalham com 100%, aqui nós vamos ver que há casos até 30%. Tá? Até 30%, já vamos ver. Então, a garantia, então. Ó, valor da garantia. Se o valor do contrato é até R$100 mil, o valor do seguro pode ser até 10% do valor do contrato. Tá? Não é 5%, gente, mais 10%. Tá? Superiores a 100 mil, até 20% do valor do contrato. Obras. Agora, obras de grande vulto. O que é grande vulto? 200 milhões de reais. Tá? Por enquanto, se não mudarem, né? 200 milhões. Poderá ser exigido seguro de garantia na forma step right, em percentual equivalente até 30% do valor do contrato. Há um destaque tirando isso, os 30%, para ficar só 20%. Há um destaque. Provavelmente, interesses da construção civil, provavelmente isso, tá? Há um destaque, vamos ver o jogo de forças, o que vai acontecer. Hoje, nesse momento, tá? Nesse momento, porque esse mês provavelmente serão votados os destaques, tá? Então, 30%. Tá? Ou você paga o 30% do valor da obra, ou você executa a obra. Tá? O percentual da garantia deverá ser justificado. Quando você estabeleceu o percentual, aqui, que é até 10%, você pode ter 1%, 2%, 5%, 10%, tem que justificar. Tá? Aliás, está exigindo, esse projeto de lei está exigindo justificativa para tudo. Tá? E eu até vou sugerir para os procedimentos da administração do Estado, dizer assim, ó, fazer um caderno justificativo. Daí ver todas as justificativas, uma por uma, e colocar todas, para depois não ser interpelado por Tribunal de Contas. Tá? No papel deles, não é crítica. Tá? PMI, procedimento de manifestação de interesse, algo também novo para nós, para a Lei 8.666. A administração poderá solicitar a iniciativa privada mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com publicação digital de chamamento público. Ela faz chamamento público. Tá? Olha, eu tenho interesse que alguém que queira estudar, investigar, levantar e fazer projetos com soluções inovadoras para tal coisa, que eu vou estabelecer o que eu quero, está aberto. Você pode fazer esses projetos. Tá? Beleza? Então alguém faz o projeto, a administração aprova melhor, tá? E depois é feita a licitação para aquilo, e quem ganhar vai pagar os projetos para quem fez. Tá? O vencedor é que vai pagar. Quem fez o projeto, quem atendeu ao chamamento público e fez o projeto, necessariamente não precisa participar da licitação. É possível, inclusive, que ele não possa participar. É possível que o edital preveja assim, ó, quem fizer o projeto não vai poder participar depois da licitação. É possível que o edital não é obrigado. É possível que o edital diga isso. É assim que está hoje, tá? E pode ser restrito a startups também. Tá? A participação do autor dos estudos pode ser impedido, né? Isso que eu quis dizer, de participar da licitação. Pode ser impedido, tá? As modalidades. Tá? As modalidades de hoje. Quais são? Hoje, pregão, regime de fidelidade de contratação, concorrência, convite, leilão, concurso, tomada de preço. Tá? Agora,
Com esse PL, convite cai fora, tomada de preço cai fora. Aliás, já digo, tem um destaque, eu adorei a hora que caiu fora o convite, gente. Nossa, o convite é uma desgraça, gente. O convite é o tal do acerto, é o tal do convidar o amigo, tá? Nos outros que sempre é assim, mas muitas das vezes é assim, sabe? Mas há um destaque de alguém pedindo para o convite voltar. Tá? Há isso. Por que interesse, eu não sei. Mas há esse destaque para isso, sabe? Então, convite cai fora, tomada de preços cai fora, RDC cai fora. Fica o quê? Pregão, concurso, leilão e concorrência. Pô, o concurso chegou a sair fora, gente, no começo. Nossa, eu briguei bastante por isso. Gente. E apareceu um novo, chamado diálogo competitivo. Esse é novo. Diálogo competitivo. Já vamos ver de onde vem esse bicho. Tá? Essa é a novidade. Primeiro sair isso, eu achei ótimo, eu particularmente, na minha reflexão, achei ótimo que saiu esses dois, tá? Não havia razão, né? Tá? E permaneceu os demais. O RDC saiu, mas muita coisa do RDC veio para dentro da lei. Por exemplo, como eu falei, a condição integrada. Né? Então, ainda, pregão. Tá? Vou falar sobre algumas coisas assim que eu acho importante falar. Ele não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e, atenção, gente, pregão não se aplica a obras, já não se aplicava antes também, mas se aplicava a serviços de engenharia. Quem não fez reparo aqui com pregão? Uma instalação de um ar-condicionado com pregão, elevador, instalação de elevador, manutenção predial, manutenção de elevador, com pregão, serviços comuns de engenharia. Tá? Está proibido pregão para serviço de engenharia. Significa o quê? Que hoje 96% das licitações, por exemplo, da Paraná Edificações, são pregão para serviço de engenharia. Reforma, que a gente chama de reforma, reparos, né, em os prédios públicos. Tá? Maioria, instalação, reparo, tal, manutenção, tal, está proibido então. Ainda que os serviços de engenharia e arquitetura sejam comuns. Então, mesmo o serviço de engenharia comum, hoje, conforme está o projeto, está proibido. Essa é a notícia ruim por enquanto. Depois vou dar uma boa. Tá? Então obras de engenharia hoje é por concorrência. Concorrência. Tá? Mas a minha obra é só de R$200 mil. Concorrência. Meu serviço de engenharia é R$200. Concorrência. Tá? Mas, aí que vem, concorrência e pregão seguem o mesmo rito procedimental. Significa o quê? Que eu não vou fazer pregão. Eu vou fazer concorrência e será eletrônico. Será um pregãozão, gente. Será um pregãozão. Mas existe um destaque dizendo assim, ó, concorrência para obras de engenharia não pode ser eletrônico. Filho da mãe. Por quê? O que faz a concorrência eletrônica, a meu ver? Tá? A concorrência eletrônica ou o pregão eletrônico? Você dificulta, não que isso aconteça no Brasil, mas na França acontece, gente, então trazer essa lição, o acerto entre os concorrentes. Tá? Dificulta o pregão, se você fizer 5 fizer acerto, e o sexto entrar depois no pregão eletrônico, acabou o acerto dele, gente. O cara não sabe quem está traindo quem. Tá? A ideia é essa. Então, eu torço muito para que se mantenha a concorrência eletrônica, ou pregão para obra de serviço de engenharia. Porque nós fazíamos antes concorrência para serviços, tá? Para serviços de engenharia, antes da possibilidade do pregão. Gente, apareciam para concorrência 2, 3, quando aparecia 4, era festa, tá? Baita concorrência. Hoje, gente, normal, fazer um pregão para um reparo em qualquer prédio público parece 15, 16, 19, 20 pessoas jurídicas concorrendo, tá? Então, amplia a concorrência, né? Então, eu sou até porque eu acho que o pregão foi algo muito exitoso, tá? Foi de êxito muito grande no Brasil o pregão. Então, tomara que fique a concorrência eletrônica ou o próprio pregão eletrônico para a serviço de engenharia. Então, hoje está assim, neste momento, hoje, no dia de hoje, pregão não pode para a serviço de engenharia, nem que seja comum serviço de engenharia, tá? E concorrência, mas concorrência pode, se ela for eletrônica, que fica muito semelhante ao pregão, tá? Que vai mudar o quê? Prazo. Então, elaboração de projeto de engenharia
filiação de obra com valor superior a 300 mil reais, obrigatoriamente técnica e preço ou melhor técnica. Então, projetos de engenharia e arquitetura, tá? Obrigatoriamente deverão, acima de 300 mil reais, técnica e preço. Hoje, via de regra, é feito o menor preço. Fala-se muito pouco hoje, infelizmente, em concurso. Tá? De parabéns ao MP, que está fazendo um concurso agora. Né? Eu me derreti a hora que a Bruna me contou, fiquei muito feliz. Tá? O MP está fazendo um concurso agora. Eu tenho reunião amanhã, dia 8 amanhã, eu tenho reunião porque a Prédia quer fazer um concurso. Opa! Alguém está inspirando alguém aqui. Porque eu cheguei lá, bonito pra cara de vocês, né? Fui dar o curso lá do MP, olha só que legal, como é bom cutucar, né? Fui dar o curso do MP, os caras vão fazer um concurso, as pessoas lá vão fazer um concurso para projeto, e vocês que só lidam com isso, nunca fizeram um concurso, gente. O último concurso que houve foi em 2006. Hã? É o piloto que saiu do MP, exatamente. Acho que ele está com vergonha, pô, sair de lá. É o piloto, a reunião é com o piloto. Até seria antes da reunião, mas faleceu o irmão dele, que inclusive deu aula junto comigo na universidade. Tá? Então, concurso é muito pouco, nós fazemos aí no Brasil 10, 12 e tal. Concurso por ano. A França faz 1.200 por ano. É que a França é muito grande, né? O Brasil é pequeno demais, acho que talvez seja essa a diferença, brincadeira. Tá? Então, mas de qualquer forma já vai melhorar porque vai ser técnica e preço ou melhor técnica. Tá? Que nós vamos ter que nos aperfeiçoar aqui, ó. Técnica e preço, melhor técnica, que temos que nos aperfeiçoar, estudar isso, o que nós vamos exigir, porque senão você também mascara a coisa, tá? Você mascara a coisa, saber o que você vai pontuar para fazer técnica e preço. Isso nós vamos ter que nos aperfeiçoar muito, porque nós fazemos muito pouco isso, tá? Muito pouco isso. O diálogo competitivo, ele foi inspirado nos Estados Unidos, na Federal Acquisition Regulation, tá? Nos Estados Unidos, e na diretiva 2014-24. Era 2014-18, depois foi alterado para 2014-24 da União Europeia, que nesse caso não alterou muito. Tá? Então, como é que se usa esse diálogo? O que é esse diálogo competitivo? Tá? Nós precisamos refletir isso também. Isso é uma coisa para refletir, gente. Será que a nossa cultura, antes de falar o que é, será que a nossa cultura está preparada para isso? Eu tenho dúvida, gente. Eu tenho dúvida se a nossa cultura... Pô, infelizmente, tá? Infelizmente, cultura de desvios, de má fé, tal. Será que nós estamos preparados para isso? Tá? Eu gostaria muito de confiar em todo mundo, assim, ó, nós estamos preparados porque a ideia é boa. Tá? A ideia é boa. Tá? O que eu quero que se reflita é a questão se a nossa cultura está preparada para esse diálogo, né? Quer dizer, a administração pública, ela se vê impossibilitada, gente. Ela não sabe como definir as melhores especificações de determinado objeto. Ela não sabe como definir isso. Tá? É por isso que ela vai buscar o mercado. Tá? Só para dizer que antes tinha só para obras com valor mínimo. Hoje não tem. Para qualquer valor. Tá? Isso ficou bom. Usar a construção integrada não, mas aqui qualquer valor. Tá? Não há valor. Então, ela é parecido com o PMI, que nós vimos agora há pouco, mas o diálogo já começa com a licitação, já começa licitando. Tá? Depois há um diálogo, você coloca edital, as empresas se credenciam a apresentar a proposta, essa proposta é dialogada com a administração, um a um dos concorrentes, dialogam com a licitação, só para dar uma ideia geral, tá, gente? Não vou aqui aprofundar. Tá? Há um diálogo, tal, até que chegue à conclusão qual que é a proposta final, tá? Para depois do diálogo, depois desse diálogo e apresenta a proposta final. Tá? Aí tem 25 dias, para apresentar essa proposta em 25 dias, tá? Para apresentar, é um prazo bastante dilatado, a sua proposta, né? E depois vocês vão ver que tem 60 dias para convocar e elaborar a proposta final para ver quem vai ganhar. Tá? Então, é algo novo. O objeto vai sair da iniciativa privada. Tá? Não é mais nós que vamos fazer o objeto, vai sair deles. Nós vamos chamá-los para discutir conosco. Tá? Então, basicamente, é isso. Tá? Depois, inversão de fase. Para nós, isso não vai mudar muito. Nós já estamos acostumados. Nós usamos aqui 608, ela já há a inversão de fases. Né? Hoje, a 866, primeiro faz a habilitação e depois abre as propostas. Tá? Isso aí. Mas no pregão, não. No pregão já faz antes, abre a proposta para depois a habilitação.
A Lei 15.608 do Paraná também. Tá? O pessoal que está aqui, por exemplo, CGU, não. Eles estão acostumados mais, mas é só olhar para o pregão. É só olhar para o pregão. Vai ser desse jeito. Primeiro, abre as propostas para depois você ver quem ganhou e ver se quem ganhou está habilitado. Tá? É essa a ideia. Tá? Então, é possível fazer o contrário? Excepcionalmente, daí vai ter que justificar. Eu quero antes fazer desse jeito que era antes. Tá? Aonde está isso? Aonde está isso? Na lei do RDC, já é assim. Na lei do pregão, já é assim. Tá? Então, é isso. Tá? Então, quero dizer para vocês que a regra agora vai ser essa, tal qual é na lei do pregão, tá? E também na lei estadual de licitações de contrato do estado do Paraná, que, por exemplo, também na lei da Bahia e tantos outros. Aliás, lei estadual de licitações começou na Bahia, né? A primeira lei foi na Bahia. Tá? Transparência. A licitação é realizada de forma eletrônica, tá? A não ser que seja inviável tecnicamente. Tá? Ou alguma desvantagem para a licitação. Vai ter que justificar, olha, não vai ser eletrônico por causa disso, mas por quê? Ela tem que ser eletrônica, não será eletrônico por exceção. Então deve ser justificado. Tá? Deverá ser gravação, as licitações devem ser em gravação em áudio e vídeo, tá? Quando houver sessão presencial, né? Quando houver nessas sessões, gravação de áudio e vídeo. Isso muita gente já faz. Nós aqui temos um decreto no Paraná, já, do governo passado até já. A Paraná Edificações grava desde o ano passado já, todas as licitações. Sinceramente, eu ainda estou para ver se isso é interessante ou não, porque para mim o maior fiscal é o concorrente, já que é presencial, né? O maior fiscal é o concorrente, mas a lei vai exigir isso. Se for presencial, terá que ter gravação. Perfeito. Tá? Mas achou-se uma maneira fácil e barata, né? Via YouTube, né? Você poder transmitir via YouTube. É isso que nós estamos fazendo. Se transmite via YouTube e tal. Não sei se alguém já assistiu, mas se transmite via YouTube. Deve ser muito emocionante assistir uma licitação, né? Deve ser, nossa, deve chorar, né? Rir, cair, rolar, de toda risada. Deve ser uma maravilha. Tá? Mas beleza. É um instrumento de transparência que talvez eu esteja enganado e seja interessante, mas é obrigado. Instituição de sistema informatizado de acompanhamento de obras, com recurso de imagem e vídeo. Tá? Esse sistema de vídeo já houve experiência no Paraná. Era um projeto chamado Foco na Obra, onde o pessoal ficava fazendo a obra, ficava o tempo inteiro filmando, assim, ó. O pessoal trabalhando lá, era isso. Tá? Filme bacana assistir também, né? Filme bacana assistir e tal. E imagem e vídeo. Eu gosto muito do recurso de imagem. Cada vez que o fiscal vai na obra, fotografar, relatório fotográfico, explicando como é que está. Acho muito interessante, tá? Você poder fotografar e colocar lá anexar junto para que a população possa ver. Eu acho muito legal. Muitas coisas, muitos desvios que ocorreram no Brasil, se houvesse recurso de imagem, não teria ocorrido. Aquelas obras que nós vimos aí com escândalos, inclusive aqui no Paraná, com um belíssimo trabalho, diga-se de passagem, do Ministério Público, e também nosso, das ações civis públicas, também na PGE, daquele caso do quadro negro, né? Que pagaram 95% de algumas obras e executaram 5%. Tá? Quer dizer, se tivesse fotografia das obras, seria muito fácil. Eu defendo, e espero que isso um dia eu consiga, e talvez vocês queiram fazer, que é baratíssimo, gente. Tem a placa da obra, que é Recode, gente. Nós fizemos um teste lá, ficou muito legal. Você passa o QR Code, sai ali a obra, qual é o valor dela, onde ela deveria estar, tal, tudo, quanto já foi paga, quanto já foi construída, tudo com QR Code. Baratinho demais, baratinho que qualquer um de nós aqui paga, tá? Não precisa do Estado pagar, qualquer um de nós pagaria, tão barato que é, tá? E outra coisa, no teste que nós fizemos lá na CIU, Secretaria de Infraestrutura e Logística, lá com o antigo diretor, que é o Sasaki, Lídio Sasaki, a pessoa podia, assim, se ela visse alguma coisa diferente, ela podia imediatamente, no espaço, fazer a observação e mandar para o diretor da Paraná Edificações. Ele recebia, olha, essa obra está escrito que foi paga 95%, mas não saiu da fundação ainda. Entendeu? Isso, o QR Code, gente. O QR Code está fazendo coisa baratíssima. Isso, para mim, é tecnologia para transparência, controle da sociedade. Uma maneira da sociedade controlar. Temos que dar voz para a sociedade. Porque todo mundo tem hoje um QR Code, né? Então é possível, tá? Outra coisa sendo criada, a Lei CRIA, tá?
é o Portal Nacional de Contratações. Aí tem um cadastro unificado. Aí você vai conseguir, inclusive, ver se a empresa pegou mais, por exemplo, de 4.800, lá no caso da microempresa, né? Se a empresa foi declarada inidônea, se ela foi suspensa, né? Coisas principalmente inidônea, né? Que a repercussão é geral, né? Tá? Então, esse espaço vai ser divulgado. Então, vai ser obrigado, todos nós seremos obrigados a colocar as nossas licitações, nossos contratos, passo a passo, tudo o que acontecer nesse Portal Nacional de Contratações Públicas. Podemos também, além do Portal Nacional, colocar também no próprio site nosso. Não tem problema nenhum, tá? Mas no Portal Nacional será obrigado. Eu achei show isso. Show. Esse controle, o site é total. Que uma vez nós pegamos uma empresa para fazer um projeto, ela era de Belém do Pará, tá? E fez o projeto. Ela tinha sido declarada inidônea. Nós só descobrimos porque a concorrente dela descobriu. Senão não saberíamos nunca. Uma simples pesquisa no portal nós conseguiríamos saber, né? Então eu acho uma coisa, uma evolução interessante. Né? Olha que interessante também. Isso já tem uma proposta na nossa condição geral de contrato, eu tenho uma proposta para isso aqui. A atuação do contratado avaliada pelo contratante, lógico. Isso já é feita a avaliação dele. Mas o desempenho pretérito dele pode ser considerado na pontuação técnica. Porque não sei, gente. Eu vejo capacidade técnica operacional, técnica profissional, qualificação econômica, né? A capacidade econômica financeira, tal. E nada disso me deixa seguro que vou pegar uma empresa boa. Sabe o que me deixa seguro que vou pegar uma empresa boa? Porque ela já construiu em tal lugar e foi bem. É o que me dá. Então, isso aqui esse desempenho pretérito vai nos ajudar a isso. Eu sempre digo que isso, o melhor, não adianta, é igual quando você vai trabalhar para alguma coisa. Na privada, na instituição privada, se contrata alguém é porque alguém indicou e foi bom, tá? Na administração pública não podíamos fazer isso. Agora podemos, se já análise do desempenho pretérito dela, tá? Isso vai ser uma coisa interessante que é um progresso interessante. Se depois vocês estiverem interessados, eu estou recebendo ajuda do Ministério Público para fazer novas condições de área do contrato, que a Bruna está capitaneando aqui dentro. Muito obrigado, tá? Ele está me ajudando bastante. Esse desempenho pretérito, eu já tenho uma metodologia, se quiser um dia discutir, para nós ajudarmos também a fazermos juntos, né? Estou aberto, eu quero aprender com vocês, tá? O modo de disputa, ele pode ser agora aberto. Qual que é aberto? A semelhança do pregão. Aberto. Fechado, a semelhança da concorrência que nós conhecemos hoje. Né? Tomada de preço, né? Convite e tal, fechado. E o combinado, aberto e fechado. Faz fechado, aí as melhores classificadas ficam disputando aberto, tal qual o pregão é. Tá? Faz aberto, tá? As melhores classificadas, depois já viu aqui, ó, reinicia a disputa, quando é menor que 5% de diferença, elas podem fazer uma nova proposta, fechada daí, tá? Então, é possível você ter aberto, fechado ou combinar as duas, tá? Novidade, da onde veio essa novidade? RDC. Isso, RDC. Perfeito, tá? O RDC já é assim. E também a lei de licitações das estatais também, tá? A PL está em consonância com a súmula 331 do TST, tá? Está em consonância em relação ao regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com a responsabilidade solidária pelos encargos previdenciários, então continuamos tendo responsabilidade solidária, tá? Nos encargos previdenciários e subsidiárias dos encargos trabalhistas. Quer dizer, nós temos isso tem que, se nós fiscalizarmos direitinho, nós não seremos responsabilizados, né? Tá? Então, só se nós tivermos culpa da fiscalização pelos encargos trabalhistas, nós seremos responsabilizados. Tá? Para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição digital ou em contrato, poderá, entre outras medidas. Tá? A gente pode exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para débitos trabalhistas inadimplidas. Novo. Totalmente novo. Tá? É uma garantia exclusiva para isso. Outra coisa, condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato. Já fazemos isso. Só pago se você demonstrar que pagou, que você pagou seus empregados. Tá? Efetuar depósitos de valores em conta vinculada. Também. Outra, em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, deduzindo-as do pagamento devido ao contratado.
tá? Acabamos de fazer isso, mas tivemos que ter uma decisão judicial para fazer isso. Houve um problema com uma licitação enorme aqui no Paraná, nós pagamos direto. Daí, no nosso caso, foi fornecedor, não foi trabalhista. Mas a possibilidade de trabalhista também, tá? Isso hoje vem na lei, mas isso já está sendo usado bastante já isso, gente, com a aceitação da jurisprudência. As sanções de crime e obtificação de condutas, então, foi acrescido um capítulo, né, no Código Penal, tá? Dos crimes das licitações e contratação de contrato administrativo, tá? Daí, como traz a Lei 15.608 e a 866 não trazia, traz alguns aspectos a ser considerados na dosimetria das sanções. Por exemplo, a questão de proporcionalidade, a razoabilidade, tá? Coisa assim, foi trazido, tá? As multas percentuais, máximo 30% e mínimo 0,5%, as multas, tá? Nós trabalhamos com 20%, né? Nós temos 0,3 a 20 no nosso Constituição Geral do Contrato hoje, tá? Hoje vai ser de 0,5% a 30% de multa, tá? Sempre deverá ser instaurada uma comissão para conduzir o processo sancionatório. Sempre isso também, quem lida com 15.608 é assim, uma comissão, nós também sempre instauramos uma comissão. Quem está na 15.608 aí, o pessoal da lei estadual, você pode ver que está igualzinho já está hoje. Inclusive a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, né? Você atingir também, né, o sócio lá que agiu com um dolo, má fé e tal. Elementos para a reabilitação do licitante, tá? Isso a lei traz de novo, né? Você pode reabilitar o licitante, desde que, tá? Recupere o dano, faça tal. Tem vários itens exigidos para que seja recuperado, mas a ideia é sempre tentar buscar que o serviço seja feito, a aquisição seja feita e a obra também, tá? Então, é possível a reabilitação. Agora, olha a coisa nova. Pelo princípio da continuidade, se nós ficássemos se pagar 90 dias, né? 90 dias, né? Até 90 dias é obrigado a continuar a obra, né? Pelo princípio da continuidade. Agora, 2 meses, tá? 2 meses agora. Então, diminuiu, mudou, tá? Mudou isso. Agora, outras coisas que ainda, para quase encerrar aí, gente, a minha fala, depois fica à disposição, se quiserem. A ordem cronológica de pagamentos vai ser subdividida, né? Uma ordem cronológica para não beneficiar um e beneficiar o outro, mas essa ordem cronológica será feita ainda por tipo de fornecimento de bens, locações, serviços, obras, por tipo de contrato, né? Uma ordem cronológica, não é previsto hoje isso na lei anterior, na lei vigente. Olha que coisa assim também, ponderação de interesse público para decisão de anulação de contratos ou suspensão de licitações, que tenham vícios. Há uma ponderação no seguinte a hora de se declarar nulidade, você pode dizer, eu vou declarar nulo, mas pode tocar o contrato por mais 6 meses. Por quê? Para que o princípio da continuidade de novo, para que continue o fornecimento, porque não pode parar o Estado até haver uma nova licitação, por exemplo, tá? E prorrogável até mais 6 meses, por uma única vez, tá? Isso também, novo, que você pondera o interesse público. Há interesse público que, mesmo nulo esse contrato, ele execute por mais 6 meses, tá? É possível, prorrogado inclusive por mais 6 meses, tá? Também outra nova, né? Aí, isso é algo bastante que o pessoal vem estudando muito até na PGE lá, a questão da conciliação, mediação e comitê de resolução de disputas e arbitragem para os contratos públicos, tá? Também algo bastante novo, tá? Na administração pública. É lógico, isso aí para direitos patrimoniais disponíveis, né? Reequilíbrio econômico financeiro, reajuste, algum inadimplemento de uma obrigação, coisas desse tipo, né? Indenização, essas coisas que são patrimoniais, né? Direitos patrimoniais. Quando os tribunais de conta, tá? Eles suspendem cautelarmente o processo licitatório. Ele tem 25 dias para se pronunciar definitivamente sobre o mérito da irregularidade, tá? Prorrogar por mais 25 dias, tá? Ele tem que definir objetivamente, os tribunais de contas, as causas de ordem da suspensão, e isso na linha da Lei de Introdução do Direito, da LINDB, tá? Nessa mesma linha da LINDB, tá? Será garantido atendimento do interesse público
obstada pela suspensão da licitação em se tratando de objetos essenciais ou de contratação por emergência. Então significa que suspendiu a licitação do ônibus, transporte coletivo municipal. Tá, o povo vai ficar sem transporte coletivo? O que o Tribunal de Contas? Olha, está suspenso, mas por enquanto pode fazer assim, assim, assim. Essa é uma ideia, até que é um exemplo que eu estou passando para vocês, um exemplo até que o Marçal nos deu, até numa palestra que nos deu ali na PGE, o Marçal Justin Filho, tá? Que eu achei interessante o exemplo. Tá? Então, vai ter que dar o caminho. Aquelas revisões de valores que nunca eram revisados, que nós tínhamos desde 1994, por exemplo, tá? Que despesa de licitação era até 8 mil para aquisições de serviços, obras e serviços de engenharia até 15 mil, né? Aquelas coisas, aqueles valores lá, que hoje já são outros valores, tá? Agora serão corrigidos todo dia 1º de janeiro pelo IPCA. Tá? Todo 1º de janeiro esses valores serão corrigidos, tá? Para não ficar mantidos sempre aqueles valores. Tá? Então, quem vai corrigir? Poder Executivo Federal, tá? Que vai fazer a correção. Como foi feito dessa vez por decreto, né? Dessa vez foi por decreto. Opa! E, gente, assim, em geral, o que eu tinha assim, para passar para vocês era mais ou menos isso, assim, o que eu achei assim, de mais importante nas mudanças, né? E fico à disposição se alguma pergunta, alguma coisa, ou alguma conversa depois, tá? E desde já agradeço, muito obrigado mesmo, foi mais uma vez estar aqui com o Ministério Público, essa parceria muito legal entre a PGE e MP, isso só faz bem para o Paraná, né? Isso faz bem para o Paraná. Cada vez mais perto, outras parcerias a gente está vendo, né, professor? Curso de pós-graduação que o MP está fazendo, a gente vai trabalhar junto e tal, e isso é muito legal. Eu gosto muito, e sempre que vocês quiserem a minha presença, se achar que eu possa contribuir com alguma coisa, né? Mas eu estou aqui sempre à disposição, aberto à disposição, só marcar, eu estou aí. Daqui a pouquinho nós vamos pensar aí numa, estão pedindo, né, uma manutenção predial, né? Tá? Então a gente vai pensar em uma data para isso. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Excelente palestra, né, que lida com um profissional bastante raro no mercado, né, formado em engenharia e depois em direito, né, é só para quem gosta de estudar muito, né. Quero agradecer mais uma vez a vinda de todos. Eu sempre digo que o tempo da gente é muito caro na administração pública e a gente para realmente quando a gente tem a necessidade de se qualificar. E a gente faz isso quando a gente está diante de alguém como o senhor, que é capaz de nos ensinar, de nos enxergar algo a mais para melhorar o nosso serviço. Obrigado. Então, mais uma vez, professor, seja considerado aqui um professor permanente da Escola Superior do Ministério Público. As portas da instituição estão sempre abertas para o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Valeu, gente. Obrigadão, viu? Valeu.